Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos completar o estudo dos livros da Bíblia, o resumo dos livros, e hoje é o dia de nós falarmos de Apocalipse. Eu não sei quanto tempo vai dar esse vídeo, porque é muita coisa para falar. Eu vou tentar resumir o máximo possível para você poder ter um entendimento, assim, mais ou menos do livro, e depois você vai ler com calma, inclusive porque para entender Apocalipse a gente tem que ter outras literaturas juntas. Então, por exemplo, o livro de Daniel, nós temos que ler junto também o livro de Mateus no capítulo 24, nós temos que ler Tessalonicenses. Então, tem muitas coisas que envolvem esse ensino do final dos tempos. Porém, hoje nós vamos nos concentrar no resumo do que está em Apocalipse, ok? As visões de João, elas têm assim, uma complexidade, então uma hora ou outra eu vou colocar aí alguma imagem para você ter uma ideia mais ou menos do que ele viu. São imagens simbólicas, mas que têm tudo a ver com o que vai acontecer no plano material e físico. Então, vamos começar o estudo de Apocalipse. Primeiro, que Apocalipse é uma revelação do próprio Jesus Cristo ao apóstolo João. E o motivo, o objetivo desse livro, como diz aqui mesmo no próprio livro, é revelar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então ele quis revelar para João o que ia acontecer depois daquela época ali que eles estavam, da igreja, e o final dos tempos. Então, no capítulo 1, ele começa falando que essa carta que ele estava escrevendo, falando para a igreja ali, para quem ele estava enviando, que era uma carta que foi dada, essas mensagens dessa carta foram dadas diretamente por Jesus. E ele começa a descrever Jesus, né? Quem mandou essas mensagens foi. E aí ele fala algumas coisas e eu anotei aqui para que você entenda como que ele descreveu Jesus, porque ele ficou assim muito impressionado com essa visão. Ele entendeu a grandeza, da pessoa de Jesus Cristo, então ele não se continha aqui. E aí ele falou alguns adjetivos, algumas características de Jesus. Então ele descrevia quem mandou a mensagem como aquele que é, que era e que há de vir. Ou seja, Senhor do tempo, passado, presente e futuro. A fiel testemunha, que é Jesus, O primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que vem com as nuvens e todo olho o verá, aquele a qual todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, o alfa e o ômega, que significa o princípio e o fim, que são letras gregas, o alfa e o ômega, a primeira e a última, e o todo-poderoso. Então, assim, ele exaltando ali, mostrando qualidades de Jesus Cristo, que é quem manda essas mensagens de Apocalipse. Apocalipse significa revelação, tá? Então não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. É uma coisa que Jesus está nos revelando. Aquele que estiver com Cristo, aquele que estiver com o Senhor, vai estar para sempre com Ele. Mas para aqueles que negam a Jesus Cristo, coisas terríveis vão acontecer e nós vamos ver aqui ao longo desse livro. E aí essa voz, ele tem uma visão, antes disso ele ouve uma voz falando assim, olha, o que eu vou te falar, você escreve às igrejas que estão na Ásia. O que são essas igrejas? A Ásia, aquela região ali da Turquia, na época, era onde se instituiu as principais igrejas estavam ali, que foram implantadas por Paulo através das suas viagens missionárias, que foi levando o evangelho primeiro para as sinagogas, depois para os gentios, e se formaram comunidades cristãs importantes ali, que são essas 7 igrejas que nós vamos falar. Então essa voz falava para ele, olha, o que eu vou te trazer aqui nessa revelação, você envia a essas 7 igrejas. E aí ele olha para ver quem que estava falando. Quando ele olha, ele tem uma imagem, ele vê uma imagem assim, que depois eu vou tentar colocar aí para vocês uma fotinho para que vocês entendam mais ou menos. Então ele vê assim, uma pessoa, um semelhante ao filho do homem, como ele diz, com vestes até o chão, vestes talares, com uma cinta de ouro, os cabelos eram brancos como a lã, o seu olho brilhava, os seus pés também brilhavam como bronze reluzente, e ele ficava no meio de 7 castiçais.
Então, tinha essa pessoa no meio, né? Esses 7 castiçais em volta, e na mão direita dessa pessoa que é Jesus, né? Tinham 7 estrelas. E da boca de Jesus saía uma espada afiada de 2 gumes. Então, essa foi a visão, a princípio, que o apóstolo João viu. E aí, o próprio Jesus explica para João o que significava aquilo. Porque João, na hora que teve essa visão, diz aqui no livro que ele cai que nem morto, assim, ele fica muito assustado, né? Mas Jesus coloca a mão direita sobre ele e aí fala: olha, eu sou aquele que estive morto e revivi, e importa que você leve esta mensagem, etc. E consola ali João. E aí fala que esses 7 castiçais são as 7 igrejas que estão na Ásia, que seria como se fosse assim, aquela reunião de pessoas que vai iluminar, né? O castiçal ele serve para iluminar. Então, que iluminaria ali através da revelação da palavra de Deus as pessoas, a população. E que aquelas 7 estrelas são os anjos dessas igrejas, ou seja, as autoridades espirituais dessas igrejas. Então, quais são essas 7 igrejas? Então, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, vou falar na sequência que está falando aqui, né? Filadélfia e Laodiceia, que são igrejas que estavam ali ao longo daquela região ali da Turquia central, mais leste também da Turquia. Eu estive recentemente em várias dessas igrejas numa viagem que eu fiz para a Turquia e eu vou no próximo programa estar falando sobre as igrejas da Ásia e as viagens missionárias de Paulo. Então é muito interessante você assistir para que você veja as imagens do que nós temos hoje ainda de ruínas desses lugares, né? E eu vou estar explicando como foi ali as viagens missionárias de Paulo, como ele implantou o evangelho e depois as igrejas formadas, já que são as 7 igrejas da Ásia. Aí ele começa a mandar as mensagens no capítulo 2, tá? Para cada igreja. Então, cada igreja que Jesus manda a mensagem, ela simboliza algo que aquela igreja estava passando na época mesmo, aquela igreja física ali das pessoas, mas também simboliza a igreja de todos os tempos. Quando a gente estuda, né, vários estudiosos perceberam isso, que a revelação que era para as igrejas ali daquela época também servia para as igrejas que viriam ao longo dos séculos. Então, a sequência que Jesus falou dessas igrejas também é a sequência do que acontece com a situação da igreja ao longo dos séculos. Então, por exemplo, para cada igreja, ele fala, primeiro ele se coloca como quem está enviando aquela mensagem, né? Então, quem escreve. Depois, ele faz um elogio. Depois, ele faz uma crítica. Depois, ele dá uma ordem. E depois, ele dá uma promessa. Ao que vencer, tal, 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 tal. Então, as 7 vezes ele faz isso. Se a gente for estudar a fundo, assim, tem muita coisa para falar desse capítulo 2 e 3 aí, que são os capítulos que ele fala com as igrejas. Porém, hoje aqui não dá tempo da gente esmiuçar isso, tá? Então, eu vou falar assim, mais ou menos por cima, as mensagens, tá? E qual igreja representa ao longo da história. Então, por exemplo, Éfeso. Quem escreve? Quem manda? O que anda no meio dos candeeiros e que tem as 7 estrelas na mão. Aquele que foi visto ali na visão, né? Os elogios, o labor, a perseverança, que põe à prova os que são mentirosos, que suporta provas, que não esmorece, que tem ódio à obra dos nicolaítas. O que são os nicolaítas? Era uma seita dentro ali do cristianismo que falava que já que Jesus morreu por nós, então a gente não precisa mais ficar vivendo em santidade, porque ele já morreu por todos os nossos pecados, que a pessoa podia viver normalmente como antes. Só que isso é contrário ao ensino de Jesus, que para que a gente possa ter salvação tem que ter arrependimento. E se a gente tem arrependimento, a gente não quer mais fazer aquelas coisas que a gente fazia anteriormente. Então, para que haja salvação, tem que ter arrependimento. E aí o que esses nicolaítas mostravam é que eles não se importavam com isso. Então, aqui, Éfeso, eles repreendiam essa seita errada que estava ali no meio deles. Então, tudo isso foram elogios que Jesus fez. Aí ele faz uma crítica, ele fala assim, ó, porém abandonaste o primeiro amor. Então, por quê? Quando a gente aceita Jesus, a gente fica super assim, animado, a gente quer falar para todo mundo de Jesus, a gente lê a Bíblia 24 horas por dia, né? E aí, ao longo do tempo,
talvez por causa das dificuldades, das aflições que eles passavam, aquilo foi arrefecendo. Então Jesus dá uma chamada de atenção, ó, cuidado para você não abandonar o primeiro amor. E aí ele dá uma ordem, que é volta à prática das primeiras obras, e ele fala ao vencedor se alimentará da árvore da vida no paraíso de Deus. Essas são as características do que ele fala para Éfeso. E essa igreja simboliza também a primeira fase da era da igreja, que é a igreja primitiva, a igreja ainda da época dos apóstolos, entre 33 a 100 depois de Cristo. Então era uma igreja, perseverante, que trabalhava, que punha à prova os mentirosos, que levava ali a doutrina de Jesus a risco. Olha, não, você está falando errado, Jesus não falou assim, etc. Tá? Então isso serviu para o Éfeso da época e também para essa primeira época da igreja, que era a igreja primitiva, apostólica, né? Depois ele fala para Esmirna. Esmirna, quem escreve é o que esteve morto e tornou a viver. Os elogios, ela passa a tribulação, é pobre, mas no fundo para Deus ela é rica, por causa das suas obras, né? A crítica é que alguns se declaram judeus e não são, né? São sinagoga de Satanás, ou seja, tem gente que pela religiosidade parecia que estava ali fazendo a obra de Deus, mas que na verdade o seu instinto interno era mediante Satanás. A ordem é ser fiel até a morte na tribulação que vocês vão passar. E ao vencedor a promessa é não sofrerá o dano da segunda morte. Então o que a gente vê aqui nessa igreja? A palavra principal é morte, né? Então aquele que esteve morto e reviveu, que mandou a mensagem. A ordem é ser fiel até a morte na tribulação, e ao vencedor não sofrerá o dano da segunda morte, que é a morte do espírito, que a pessoa vai para o lago de fogo. Por que essa palavra morte foi importante aqui? Primeiro porque eles estavam sofrendo tribulação, assim, de perseguições lá nessa época em Esmirna. Mas também essa igreja simboliza a segunda fase da igreja ao longo dos séculos, que é a igreja perseguida, que vai de 100 depois de Cristo a 313 depois de Cristo, onde muitos cristãos foram mortos, eles eram jogados nas arenas para os leões comerem, para serem mortos de várias formas assim terríveis. As pessoas assistiam aquilo e achavam bom assistir. Alguns foram usados como tochas humanas para iluminar a cidade. Foram decapitados, foram mortos à espada, de diversas formas. Então foi uma época muito sombria ali para a igreja, porque ela era muito perseguida, e a maioria dos cristãos morria porque não negava a sua fé. Então por isso a morte ali. E ele fala: eu estive morto e revivi, seja fiel até a morte, porque você não vai sofrer o dano da segunda morte, né? Então um resumo aí dessa segunda igreja. Depois ele manda para Pérgamo. E ele fala: quem escreve é o que tem a espada afiada de 2 gumes, aquele que disseca, aquele que abre, que sabe o que dividir as coisas, né? Vai guardando aí. Os elogios: conserva o nome de Deus, você conserva, né, Pérgamo, o nome de Deus mesmo no trono de Satanás, e não nega a fé. A crítica: alguns seguem a doutrina de Balaão, que é uma doutrina assim de idolatria, sacrifício aos ídolos, né? E a doutrina dos nicolaítas, que era essa da hipergraça que eu falei para vocês. Então, no meio ali deles ainda tinham os que se desviavam. A ordem é: arrependa-te, pelejarei com a minha espada, e ao vencedor se alimentará do maná escondido e terá uma pedrinha branca com um novo nome. Aqui, a palavra que fala, que ele repete várias vezes, é nome, né? Então, ela conserva o nome de Deus, ou seja, a verdade da palavra de Deus. Aquele que escreve é aquele que tem a espada afiada, que fica dissecando, que sabe o que é uma coisa ou outra, ou seja, sabe o que é a verdade. Depois, ao vencedor, a pedrinha branca com um novo nome, né? O nome relatando a identidade, a verdade daquela pessoa. Então, assim, a busca pela verdade, né? Então, assim, a importância de conservar o nome de Deus, a verdade de Deus. Isso serve para a igreja de Pérgamo da época, porque eles falam que lá era onde tinha muita idolatria, por isso que fala que eles conservavam o nome de Deus mesmo, ali onde era o trono de Satanás, entre aspas, né? Que tinha muita coisa errada.
mas também representa a terceira fase da igreja, na história da igreja, que é a igreja que está aliançada com o império, que vai de 313 a 590 depois de Cristo. Porque a gente sabe que em 313, Constantino, o imperador romano, proclamou o Édito de Milão, que falava que não deveria mais haver perseguição aos cristãos. Ele acaba com essa situação de perseguição aos cristãos. Segundo, né, dizem, ele se converteu. Né? Não sei se ele se converteu realmente ou se ele viu que melhor juntar-se a eles do que ir contra eles, porque eles estão em número grande, né? Mas enfim, tomara que ele tenha se convertido realmente. E também em 380 depois de Cristo, foi proclamado o Édito de Tessalônica, onde o cristianismo foi considerado como religião oficial do império. Então, de igreja perseguida, ela passa para a igreja oficial, né? Para a religião oficial do império. Isso foi bom? Foi porque parou a perseguição, porque eles foram reconhecidos, mas também foi ruim, porque em aliança com o Estado, ela acabou perdendo um pouco das suas características, porque tinha que agradar o Estado, tinha que, para conseguir a sua posição, às vezes ceder em algumas coisas, e isso acabou, com o tempo, a gente sabe, corrompendo a igreja. Então, o que Deus fala aqui para a igreja de Pérgamo é assim, ó, conserva o meu nome. Vocês agora vão ser religião oficial do império, mas toma cuidado para vocês não se renderem ao império, né? Não se misturarem, não se contaminarem. Conserva o meu nome. Aí depois vem a igreja de Tiatira. Quem escreve? O Filho de Deus, que tem olhos como chamas e pés como bronze. Aí faz elogios, né? As obras, o serviço, o amor, a fé, a perseverança. Mas tem uma crítica. Tolera, entre aspas, Jezabel, que se declara profetisa, que seduz com prostituição, sacrifício aos ídolos, a ordem conservai o que tendes, todos aqueles que não se prostituíram, porque muitos se prostituíram nessa época, a prostituição que eu digo aqui espiritual, né? E ao vencedor darei autoridade sobre as nações. Então, Tiatira tinha esses problemas, essas mensagens foram entregues a ela, né? Tinha muita parte ali de idolatria, de prostituição espiritual e tal, mas também, ao longo dos séculos, simboliza a igreja da Idade Média, que a gente sabe que foi uma igreja muito corrupta. Corrupta tanto no sentido financeiro, como no sentido espiritual. Não passava, muitas vezes, a verdade do que era o evangelho, a palavra de Deus, a intenção, às vezes, nem era essa, era ter poder. A gente sabe que a igreja mantinha o poder nessa época da Idade Média. Inclusive, os reis eram ungidos pela igreja, né? A igreja que meio que mandava ali. Então, todo esse poder subiu ali a liderança da igreja, né? Subiu a cabeça, né, da liderança da igreja, e ela praticava coisas ali que eram completamente contrárias ao ensinamento de Cristo. Então, foi uma igreja que se desviou muito ao longo dos séculos. Por isso ele fala aqui, ó, que a crítica é que tinha muita prostituição, ídolos. O que começou a acontecer ao longo do tempo, a gente sabe? A igreja da Idade Média começou a vender indulgências. Então, assim, para você conseguir perdão de alguma coisa, você tinha que pagar. Para você conseguir a sua salvação, você tinha que pagar. Para você ter um cargo eclesiástico, você pagava. Começou a ter idolatria. Então, olha, essa pessoa foi considerada santa, vamos pedir para ela. Começou a história dos santos aí, né? Que, na verdade, santo significa separado para a obra de Deus, mas não é o santo no sentido do que a Igreja Católica acredita, né? Então, só quem faz milagre é Jesus, e aquelas pessoas que faziam milagres eram em nome de Jesus. Então, a gente não tem que adorar aquela pessoa santa, separada ali para o serviço de Deus, a gente tem que adorar aquele que fez o milagre, que é Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Então, ao longo do tempo, eles vendiam santinhos, vendiam um pedaço da cruz de Jesus, imagina o tamanho da cruz, né? Porque ficaram séculos vendendo um pedacinho da madeira. Bom, enfim, né? E pagavam, né, para serem salvos. Não falava sobre a salvação de verdade, não falava sobre arrependimento, não falava sobre a graça, que nós temos a salvação pela graça e não pelas nossas obras, não falava nada disso, né? Eles queriam, inclusive, as pessoas comuns não liam a Bíblia, não tinham acesso à Bíblia como a gente tem hoje em dia, né? Eles celebravam ali a missa, o tipo de culto deles lá em latim,
né? Então só as pessoas mais cultas ali de dentro da igreja que tinham acesso. Então era uma igreja muito corrupta, sacrificada aos ídolos, né? Era uma igreja idólatra. Essa idolatria toda que tem na igreja católica começou aqui nessa parte da Idade Média. Então essa igreja é de 590 a 1517 depois de Cristo. Aí, depois ele fala no capítulo 3 para a igreja de Sardes. Igreja de Sardes, que era a que estava ali na região de Sardes, né? Quem escreve? O que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, os elogios, poucas pessoas que não se contaminaram. A crítica tem nome de que estás vivo, mas estás morto. As obras não são íntegras. A ordem, arrepende-te, vigia e lembra do que tens recebido e guarda-o. E ao vencedor será vestido de vestiduras brancas. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e colocarei o seu nome no livro da vida. Então essa igreja era uma igreja que estava contaminada, que estava fazendo coisas que não estavam agradando a Deus, que não era íntegra. E essa foi a repreensão que Deus dá ali para a igreja de Sardes. Porém, essa mensagem também simboliza a próxima fase da era da igreja, que é de 1517 a 1730, que foi a igreja que culminou no movimento de reforma. Então, veja, essa igreja tinha poucas pessoas que não se contaminaram, que a maioria não estava nem sabendo mais o que era o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, estava seguindo uma série de líderes ali que falavam que era daquele jeito e as pessoas acreditavam. Tem nome que está vivo, mas está morto. Parece assim uma coisa, aquela igreja, né? Aquela autoridade, aqueles rituais, aquelas coisas tudo, mas está morto. Para Deus estava morto, né? As obras não são íntegras, mas poucas pessoas têm ali que ainda não se contaminaram, né? Então, lembra do que tem recebido essas pessoas, né? E guarda. Porque será vestido de vestiduras brancas. Aqui está falando sobre contaminação, vestes brancas, que são vestes limpas. Então, veja a diferença, né? A palavra central aí é sobre contaminação e purificação. E nessa igreja, 1517, é quando acontece o movimento de reforma. Por quê? Um monge, Martinho Lutero, na Alemanha, estudando ali a palavra de Deus, começa a ver que tem muitas coisas erradas que a Igreja Católica então estava praticando, totalmente contrárias à palavra de Deus, e ele falou, não, peraí, tem alguma coisa errada. E foi falar ali com as suas autoridades, depois falou com os bispos, com os arcebispos, falou até com o Papa acabou excomungando ele, porque ele falava, não, tá errado, a palavra de Deus não dá isso, não diz isso, a salvação é pela fé, não é pelas obras, não é pagando. E aí tinha 95 itens de coisas que estavam completamente erradas, pelo menos ali as principais que ele tinha visto, e ele coloca a pregoa na porta da igreja de Wittenberg, escrito todas essas 95 teses, que são coisas que estavam diferentes do que dizia a palavra de Deus e que a igreja estava praticando. E aí ele traduz a Bíblia para o alemão para que as pessoas tivessem acesso à palavra, e aí começa um grande avivamento, porque as pessoas começam a ter acesso à verdadeira palavra de Deus e a mudar aquilo que não estava correto. Houve muita perseguição a esses reformados, né? Mas eles conseguiram trazer, de certa forma, de volta ali as origens da igreja primitiva, o que era ensinado, o que era realmente o ensino de Jesus Cristo. Então, essa é a igreja dessa época, né? Que é a igreja do momento da reforma, que está simbolizada ali na igreja de Sardes. Então, vocês vão entender por que a gente está falando sobre tudo isso, né? Porque, afinal de contas, faz parte do livro de Apocalipse, mas essa base é importante, eu sei que já foi bastante tempo. Fica aí, se você quiser, por exemplo, assistir esse vídeo aos pouquinhos, você assiste um pedaço, depois outro dia você vem assistir outro pedaço, porque ele vai ficar comprido, tá? Já estou falando. Aí a próxima igreja é a igreja de Filadélfia. Então, quem escreve? O santo verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. O elogio, você tem pouca força, mas não nega o meu nome. Eis que eu ponho uma porta aberta diante de ti que ninguém pode fechar. Eu te amei. E ele não tem crítica para essa igreja, olha que interessante. Todas elas tinham, né? Como eu falei, um elogio, uma crítica, uma ordem, uma promessa. Não tem crítica essa igreja de Filadélfia. Era uma igreja muito verdadeira, assim, muito voltada mesmo à palavra de Deus.
e ao vencedor será a coluna do santuário de Deus, e gravarei sobre ele o nome de Deus e da cidade de Deus e o meu novo nome. Então, essa igreja de Filadélfia era uma igreja que Deus amava, era uma igreja muito sincera. Naquela época ali, nós passamos bem pertinho de Filadélfia, lá na Turquia, mas ela também simboliza a igreja do avivamento, a igreja missionária, a igreja evangelística, que aconteceu entre 1730 a 1900 depois de Cristo. Então, essa igreja simboliza esse período da igreja, onde teve grandes avivamentos, onde as pessoas estavam realmente ali muito sinceras na adoração, na busca da verdade da palavra de Deus. Foi uma época onde teve os avivamentos lá com Edwards, com Wesley, com Whitefield, com Finney, todos os grandes avivamentos que a gente estuda, que um outro dia a gente pode estudar aqui da história da igreja, né? Aconteceram nesse período. Então as pessoas eram muito tocadas ali pelo Espírito Santo e realmente levadas a adorar a Deus. Foi uma igreja, um período, né, que agradou muito o coração de Deus. E a última igreja que ele fala é Laodiceia. Quem escreve o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Essa igreja não tem elogio. Lembra que Filadélfia não tinha crítica? Pois é, que triste, né? Laodiceia não tem elogio. E a crítica é: você é morno, não é frio e nem quente. Acha-se rico, mas é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, vivia uma ilusão. A ordem compre, entre aspas, ouro refinado, vestiduras brancas, a pureza, colírio para enxergar melhor, e arrepende-te, e ao vencedor sentará comigo no meu trono. Então, Laodiceia corresponde ao período de 1900 até o arrebatamento, ou seja, o período onde nós estamos. Então, assim, a igreja atual, como instituição, ela é uma igreja morna. Aqui está escrito. A gente não vive os grandes avivamentos como teve na fase passada. Fala ali de Jesus, a pessoa tem a sua vida normal, vai na igreja, não tem muita perseguição, volta, né? Não muda muito a sociedade. Então, assim, é uma igreja meio que deveria estar de outra forma, né? Deveria estar mais avivada ainda do que a fase anterior. Então, assim, lógico que dentro da igreja como um todo do mundo, tem igrejas muito sérias, muito compromissadas, fazendo mesmo a obra de Deus, trazendo a palavra. Agora, tem outras que estão ali, né? Que nem Jesus fala, mornos. Não estamos aqui para criticar nada, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E a ordem compre ouro refinado, ou seja, veja o que realmente tem valor. Vestiduras brancas, se purifiquem, se santifiquem. Essa história da igreja se misturar com o mundo aí tá errado. Colírio, veja bem, abra os seus olhos espirituais. Então, essa é a ordem para a igreja de agora, porque os últimos tempos são tempos difíceis. Como a Bíblia mesmo diz, o amor de muitos esfriaria. Vai ter grandes tribulações, grandes dificuldades, né? Então, é uma igreja que tem que estar preparada. E aí ele fala isso na ordem, né? E aquele que vencer vai se sentar no meu trono. Então, lógico que teve coisas muito boas que aconteceram durante esse período, mas se for contar assim no geral, a grande maioria que recebe essa crítica, né? A gente teve, por exemplo, o avivamento da Rua Azusa em 1906, teve o Martin Luther King, que era um pastor que lutava contra a segregação racial, direito das mulheres, teve o Billy Graham, que foi um grande evangelista, teve todas as igrejas de missões, teve recentemente o avivamento em Asbury, né, nos Estados Unidos. Então, assim, teve muitas coisas boas e tem em todas as igrejas, em várias igrejas, que estamos fazendo de tudo para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente tem que tomar cuidado para não cair na mornidão, para não ser uma igreja que não faça a diferença. Bom, dito isso, a gente falou sobre os capítulos 1, 2 e 3 de Apocalipse, onde ele dá uma orientação para a igreja de todos os tempos. Essa é a época da graça, a época da igreja, porque depois disso vai vir outras coisas que nós vamos estudar aqui. Depois disso, ele, no capítulo 4, tem uma visão do trono de Deus, que também é uma visão complexa. Então, eu também vou pôr aí para vocês uma imagenzinha e vou explicar, né, tentar explicar mais ou menos aqui o que ele viu,
tá? Ele vê o trono de Deus. Então ele vê o trono de Deus brilhante, com um arco-íris por cima, semelhante à cor da esmeralda, com um mar tipo de cristal por baixo do trono. Quem sentava no trono era muito brilhante, saíam relâmpagos, né, desse trono. Ao redor desse trono tinha 24 anciãos, 24 tronos, né, de anciãos com coroas que ficavam ali o tempo todo adorando a Deus. E também tinha 4 animais que ficavam ao redor do trono, com asas, e um tinha cara de leão, o outro de um novilho, o outro de uma águia e o outro de um humano. Tudo isso, todas essas visões são simbólicas. Porém, foi isso que ele viu ali. Ele viu o trono de Deus, os 24 anciãos em volta, né? Muitos dizem, né? 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. Bom, enfim, ele vê esses 24 anciãos, ele vê esses animais e ele vê também 6 tochas de fogo ali, que são os 7 Espíritos de Deus, ou seja, as 7 características do Espírito de Deus. Depois dessa visão, aí, já no capítulo 5 de Apocalipse, ele vê que na mão direita de quem está ali no trono, que é Deus, né, tem um livro. E esse livro está selado com 7 selos. Os livros naquela época eram rolos, né? Não é livro que nem esse nosso agora, assim, né? De ler. Eram escritos assim em pergaminhos e enrolados, né? E esse livro estava selado, ou seja, quando alguém colocava um selo é porque aquilo tinha que ser mantido em segredo até chegar no destinatário. Enfim, agora era a hora da abertura dos selos. E aí ele está lá na visão e ninguém no céu, nem na terra, nem em lugar nenhum era digno de abrir aqueles selos. Aí ele começa a chorar, né? Porque, poxa, não tem ninguém que possa abrir essa revelação de Deus. E aí o anjo fala: não chores, porque o cordeiro que foi morto e reviveu, esse tem autoridade para abrir os selos. E aí Jesus começa a abrir os selos. E o anjo vai falando com João. Então ele vê lá ao lado do trono um cordeiro, como se tivesse sido morto, que corresponde a Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi morto pelos nossos pecados, né? Nessa hora, os anciãos que estavam ali em volta do trono, eles têm uma harpa tocando uma adoração, um louvor a Deus, e também tem 7 taças cada um, que diz lá que são as orações dos santos. Então as nossas orações, como a Bíblia diz, sobem como um incenso para Deus e são captadas numa taça. Então as nossas orações estão todas lá nessas tacinhas. E aí é aberto o primeiro selo. Quando abre-se o primeiro selo, que já está no capítulo 6, ele vê um cavalo branco que saiu, com o cavaleiro que saiu para vencer. Esse primeiro cavalo, então, é uma autoridade que foi dada a alguém ali nesse cavalo que saiu para vencer. Esse cavalo não é Jesus, é uma autoridade que é dada para alguém para governo, tá? Então, acredita-se que é o anticristo que vai vir, né? Por que a gente sabe disso? Porque estudando Daniel, estudando Mateus 24, estudando outras passagens da Bíblia, a gente sabe que haverá um governante mundial, que é o anticristo, como diz também nas outras cartas de João. É aberto o segundo selo, então o primeiro selo é um governo mundial que vai vir, ou seja, o anticristo. O segundo selo é um cavalo vermelho, que simboliza a guerra, porque ele vem para tirar a paz e vem com espada. Então vai vir o governo do anticristo, vão acontecer guerras, aí abre-se o terceiro selo, que é um cavalo preto. O cavalo preto vem com uma balança na mão e vem dizendo que a comida estava muito cara, né? Assim, ou seja, uma crise financeira, a fome que vai vir através do quê? Das guerras, das situações que vão acontecer na Terra, né? Depois tem o quarto selo, que é o cavalo amarelo, que o cavaleiro se chama Morte e quem seguia era o Inferno. E são mortos, então tem uma grande mortandade nessa época, por espada, ou seja, pela guerra, pela fome, que advém disso, por doenças, né, pandemias, doenças das pessoas que ficaram ali, que sobraram das guerras, e também forças da natureza, feras da terra, né? Então, tsunamis, terremotos e várias coisas. Então, vai ter um período de grande mortalidade na Terra, onde vai morrer 1/4 da população da Terra. Então, veja bem, ó,
A Terra tem atualmente 8, mais ou menos 14 bilhões de pessoas. Um quarto da Terra é 2,035 bilhões, ou seja, mais de 2 bilhões de pessoas, 2 bilhões de pessoas vão morrer nessa época aqui, na abertura do quarto selo, que é o cavalo amarelo. Depois, quando abre o quinto selo, ele tem uma visão espiritual dos mártires, das pessoas que morreram por Jesus, pelo nome de Jesus. Ele tem essa visão ali no quinto selo. O sexto selo, que é aberto, tem um terremoto muito grande aqui na Terra. O Sol se torna negro e a Lua como sangue. Vocês sabem que quando tem grandes terremotos, que tem algumas explosões, né? Toda essa fumaça que vem, esses terremotos podem vir de vulcões que explodiram, de placas tectônicas que bateram, sei lá, né? De alguma forma vem esse terremoto e toda essa fumaça subindo na atmosfera faz com que o Sol fique escuro, né? O Sol negro e a Lua, e a imagem quando tem muita fumaça na atmosfera é que a Lua é avermelhada, né? Então aqui fala que a Lua está como sangue. As estrelas caíram pela Terra, ou seja, provavelmente teve aqui também explosões vulcânicas, porque quando tem terremoto e as placas tectônicas batem, isso estimula a explosão de alguns terremotos, a gente sabe isso estudando, né? Então, essas estrelas podem ser coisas de explosões vulcânicas, né? E todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Ou seja, quando tem um terremoto, se for, por exemplo, tiver um tsunami muito grande, aquela ilha pode ser coberta, um monte pode ser rachado, como a gente sabe que tem rachaduras hoje ali na região da Califórnia, grandes, né? Então, alguma coisa ali na geografia vai mudar bastante depois desse grande terremoto que vai acontecer. As pessoas até se escondem nas cavernas, nos penhascos, né? Porque assim foi um negócio fora do normal. Então, a gente conhece os terremotos até a escala Richter, mas vai ser um terremoto bem maior do que a escala que nós estamos acostumados. Também, aí dentro ainda desse sexto selo, mas já no capítulo 7, fala dos 144 mil que foram selados, que foram separados para Deus, 144 mil pessoas, que são 12 mil de cada tribo de Israel. Então, eles são de Israel. Eles não são dos gentios, tá? Esses 144 mil são israelitas das 12 tribos que são separados ali para a obra de Deus. Aí ele tem a visão dos glorificados, tem visão de pessoas que vêm da grande tribulação e alvejaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ou seja, mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio da perseguição que vai ter agora, que a gente vai falar aqui dos últimos dias, lavaram as suas vestiduras, ou seja, morreram pelo nome de Jesus, assim como acontecia lá na igreja primitiva, e ele tem essa visão. Aí é aberto o sétimo selo. O sétimo selo está no capítulo 8. E aí tem um silêncio no céu por meia hora. Então, o que é o silêncio? É quando você tem um luto, né? Quando tem um momento de 1 minuto ali de silêncio antes de algum espetáculo, de alguma coisa, porque você está fazendo uma homenagem a algo, né? Alguém que morreu, alguma coisa que você está em luto. Então, tem esse silêncio ali no céu por meia hora. Aí, o sétimo selo abre as 7 trombetas, né? Porque começa os selos, depois as trombetas, depois as taças. São tudo flagelos que vão acontecer aqui na Terra, né? Coisas difíceis. Então, o sétimo selo abre essas 7 trombetas, né? O anjo pega um incensário que está com a oração dos santos, é como se fosse uma taça. Aí ele pega o fogo, isso é uma visão espiritual de João, né? Ele pega o fogo que está ali no altar de Deus, joga no incensário e joga na terra. Isso aí é a simbologia, mostrando que é o momento de acontecerem certas coisas ali na terra. E aí toca-se a primeira trombeta. A primeira trombeta tem chuva de pedra com fogo e sangue. E 1/3 da terra, das árvores e das plantas foi queimado por causa disso. Então, acredita-se que isso sejam meteoritos, né, que vão acontecer. A gente sabe que tem vários rodando aí a Terra, né, a nossa sistema solar. Então, meteoritos vão cair, que são pedras com fogo. Conforme a pedra entra na atmosfera, ela fica incandescente, né? Então, pedras com fogo vão cair e vão queimar aqui 1/3 da vegetação. Aí toca-se a segunda trombeta. Essas trombetas estão acontecendo no mundo espiritual. Quem está aqui na Terra não vai ouvir a trombeta, não vai ouvir, né? Mas era o sinal ali no céu de que isso deveria acontecer aqui na Terra. Então aqui na Terra vai cair só o meteoro, os meteoritos, tá? Na segunda trombeta, aí vem o meteoro principal,
Porque vocês sabem que quando vai cair um grande meteoro, ele vai se dissipando ao longo do tempo, vai formando pedras menores, né, conforme ele vai entrando em atrito com a atmosfera. Então, as menores vêm acompanhando e depois cai o principal, né? E esse é uma grande montanha na segunda trombeta, né, em chamas, que é atirada no mar. Aí 1/3 do mar se torna morto, né, em sangue, 1/3 da vida do mar morre, e 1/3 das embarcações são destruídas, porque esse meteoro ou cometa cai no mar. Então, isso vai acontecer na Terra, tá? Vai se chocar um meteoro contra a Terra. Aí toca-se a terceira trombeta. Aí cai uma grande estrela, seria talvez um outro meteoro, né? Como tocha sobre, só que agora cai sobre as fontes das águas, rios, 1/3 de rios e águas. É chamada absinto porque amarga as águas, ou seja, estraga as águas, né? E muitos homens morrem por causa dessas águas que são contaminadas por esse, talvez, meteoro que cai ali. Porque tem substâncias radioativas, às vezes as pessoas vão tomar daquela água e vão morrer, ou tem algumas substâncias minerais que fazem mal para o ser humano, enfim. Isso vai acontecer na terceira trombeta. Aí vem a quarta trombeta. A quarta trombeta, ele fala que 1/3 do Sol, da Lua e das estrelas faz com que haja algo na atmosfera que a Terra escurece. Então, vai ter 1/3 só da luz que normalmente a gente vê das coisas. Por quê? Conforme caem essas coisas, né, meteoros, cometas, em algum lugar, aquela explosão faz com que se levante, né, uma fumaça densa e aí fica tudo escuro mesmo, né? Então, a atmosfera aqui vai ficar bem densa, é um período de trevas, né, de fumaça densa. Depois é tocada a quinta trombeta no céu. Aí, nessa hora, ele vê uma estrela caída do céu na terra, como se fosse uma estrela caindo assim na terra. Ela abre o poço do abismo, sobe uma fumaça do poço como uma grande fornalha e se escurece ainda mais o sol e o ar. Você sabe que conforme ele vai, é que aqui eu estou resumindo, mas conforme ele vai descrevendo, e se você colocar a foto de uma bomba atômica, é exatamente o que ele está descrevendo, né? Logicamente, uma pessoa que viveu há 2000 anos antes de Cristo não sabe de nada disso, não tem acesso à tecnologia, não tem o máximo de que eles tinham ali para a guerra era uma espada, né? Então, assim, não tinha como ele descrever essas coisas, ele falava com as palavras que ele entendia ali. Mas pode ser, tá? Pelo que ele fala aqui, pode ser que ele tenha visto uma explosão, essa estrela pode ser o míssil ali, né? A ogiva chegando e a explosão, né, que abre um poço, sobe aquela fumaça, né? Então dá a impressão que ele tenha visto isso. Então talvez vão acontecer guerras aí no meio desses, porque aí vai faltar água, vai faltar comida, vai faltar um monte de coisa aí, vai acontecer confusão. Vocês já viram o que acontece quando tem um desastre da natureza, as pessoas ficam meio selvagens, né, para conseguir as coisas. Então provavelmente teve guerras aqui. E aí ele fala que do meio dessa fumaça toda que acontece e tudo saem gafanhotos com poder de escorpiões, para atormentar os homens por 5 meses. E aí ele fala do aspecto dos gafanhotos em Apocalipse 9, de 7 a 10, que aqui nós estamos no capítulo 9, tá? Então, conforme ele fala desses gafanhotos, dá a impressão que ele está falando de helicópteros de guerra. Se você colocar assim também, por exemplo, ele vê um gafanhoto, ou seja, meio verde, né, assim, com uma cauda de escorpião, imagina o helicóptero, né? Tem uma coroa brilhante, que é aquela que fica faz um barulho de cavalo, de muitos cavalos, tem poder de ferir os homens, ou seja, jogando bombas, etc. Tem olhos como de homem, então, se você digitar no Google e colocar lá helicópteros de guerra, você vai ver que eles têm uma proteção assim, e parece que, que eles têm olhos mesmo, assim, sabe? Então, eu creio que ele tenha visto algo parecido com isso, ou pode ser que sejam demônios, que ele viu um demônio assim muito parecido com isso, mas a descrição parece muito helicóptero de guerra. Aí depois toca-se a sexta trombeta no céu. Aí são soltos 4 anjos que estão presos junto ao Eufrates e mata 1/3 dos homens. Então, fora aquela mortandade que teve de mais de 2 bilhões de pessoas, agora morrem mais 678 milhões, tá? Então, vamos vendo aqui. Que é do que sobrou, a gente faz a conta, papapá, e dá esse daqui. Aí ele vê um grande exército de cavalaria, muitos cavalos, no capítulo 9, de 17 a 19. E aí ele descreve como é que são esses cavalos, né? Ele fala
como um grande exército de cavalaria. Então, assim, não era bem cavalos, mas ele vê como se fossem aqueles cavalos, né? Quando ele descreve, depois você lê lá do 17 ao 19, no Apocalipse 9, ele fala assim, que eles estão aparelhados, que eles andam juntos, que eles têm couraça de ferro, que eles têm uma cabeça, e dessa cabeça eles soltam bolas de fogo, eles têm caudas como se fossem de serpentes. Então, assim, é um negócio meio esquisito quando você lê isso. Você fala assim, nossa, eu acho que ele tá delirando, né? Mas se você for colocar um tanque de guerra do lado, parece isso. Porque os tanques de guerra, eles vêm assim todos juntos, eles têm couraça de ferro, eles têm aquela parte de cima que gira que ele chamou de cabeça, ele solta a bola de fogo, as bombas através ali daquela cabeça. E também essas caudas que ele viu podem ser, que nem tem alguns tanques que jogam substâncias químicas, né? Assim, para quem não estiver ali dentro do tanque, matar ali aquelas pessoas, etc. Né? Então, pode ser que ele tenha visto isso, tá? Pode ser que ele não sabia explicar o que era, mas a gente sabe que ali tem, resumindo, ele viu coisas que vão trazer morte aos homens, tá? Instrumentos ali, situações que vão trazer morte aos homens. Onde a gente estava? Sexta trombeta, né? Aí também, depois disso, ele tem uma ordem, ele vê um anjo com um livrinho, né, na mão, um livrinho pequeno, e aí ele tem uma ordem de comer esse livrinho, e esse livrinho é doce na hora que ele come, mas amargo depois no estômago, ou seja, depois ele explica aqui que a palavra que ele ainda vai ter que falar para muitas pessoas, muito ele ainda tinha que profetizar, e que no fim são coisas amargosas, são coisas difíceis, né, de digerir e tal, mas que ele tinha que falar. Aí ele tem uma ordem para medir o santuário de Deus, ou seja, o local ali onde Deus habitava. Então ele começa a medir. Então alguns acham que isso aqui pode ser uma referência ao terceiro templo de Israel, que talvez esteja já construído na época, né? E ele fala: o pátio dos gentios você deixa, não precisa medir. Porque os gentios, ou seja, as nações, as pessoas que não são de Deus, eles vão oprimir a cidade santa, oprimir Jerusalém por 42 meses. O que é 42 meses? 3 anos e meio. Você vai ver que nós vamos falar muito sobre 3 anos e meio aqui. Toda hora vai aparecer 3 anos e meio. O que são esses 3 anos e meio? Então agora a gente tem que, você em casa, que aqui não vai dar tempo de eu explicar, você vai lá para o livro de Daniel, do profeta Daniel, lá no Velho Testamento, que ele teve visões sobre o final dos tempos, e ele fala sobre o anticristo, sobre a besta, né? Ele fala sobre coisas que iriam acontecer assim de desgraças no final dos tempos, e ele fala que Deus revela para ele que da ordem de edificar Jerusalém, de reedificar Jerusalém, até o término do que isso vai acontecer, são 70 semanas que tem que ser cumpridas. Aí ele fala assim, ó, são 7 semanas, depois 62 semanas e depois mais uma semana, tá? Então ele divide as 70 semanas em 7, 62 e depois uma, tá? Então Daniel fala da ordem de reedificar Jerusalém. Por que reedificar? Porque ela tinha sido destruída pelo Império Babilônico, certo? Por Nabucodonosor, que foram levados cativos para a Babilônia e Jerusalém tinha sido destruída. Só que depois, quando a Babilônia cai e entra o Império Medo-Persa, tem editos para que eles voltassem para reconstruir a cidade, etc. e tal. Algumas vezes eles fizeram isso, foram 3 levas que voltaram para Jerusalém. Só que algumas vezes isso começava e não dava certo porque o pessoal que estava ali na terra fazia ciladas e falavam coisas que não eram verdade sobre eles, aí a obra era parada até averiguação, etc. e tal. Mas a partir da ordem de Artaxerxes, no 7º ano dele, em 457 a.C., a partir daí a ordem foi e Jerusalém começou a ser realmente reedificada até o final. Então ele fala dessa ordem, ou seja, do ano que a gente sabe, né, pela história de 457, 7 semanas. 7 semanas não é 7 semanas igual a gente conhece, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo, né? É semanas de anos. Para os judeus, semanas podem significar de dias ou de anos, significa uma coleção de 7, tá? Então, da ordem
de edificar Jerusalém? 7 semanas, tá? De anos, que são 49 anos, certo? Porque uma semana tem 7 anos, vezes 7, que são 7 semanas, 49 anos. O que acontece 49 anos depois? Acaba-se a construção de Jerusalém, que é em torno de 408 antes de Cristo. Então ele fala 7 semanas e depois 62 semanas. Ou seja, vai somar essas 7 semanas com mais 62 semanas. Então, se a gente for somar 62 semanas, vai dar o ano 26 depois de Cristo, tá? Porque aí vai até o ano 0, depois começa depois de Cristo. Então, essas 62 semanas somada aquelas 7 vai culminar no ano 26 depois de Cristo. Aí ele fala 7 semanas, 62 semanas e será tirado o Messias, ou seja, será morto o Messias. Aí você fala, mas Jesus não morreu em 33 depois de Cristo? Mas o calendário está errado. O calendário tem um erro por volta de 7 anos. Então, se você for somar 7 anos do ano 26, vai dar o ano 33. Então, ali foi morto o Messias, certo? E foi realmente quando Jesus morreu. Aí completam-se 69 semanas, certo? Aí, quando Daniel fala isso, ele fala, será tirado o Messias, aí viria a destruição ali de Jerusalém, né, do que teve depois no ano 70 depois de Cristo, pelo Império Romano ali, pelos inimigos, e depois ele fala que haveria muita transtorno, muita confusão, muita tribulação, tal. Não fala quanto tempo passa isso, e depois ele fala que essa última semana ela vai acontecer lá na frente, depois desse período aí. Então, até agora foram cumpridas 69 semanas, falta uma semana de anos, ou seja, 7 anos. Esses 7 anos vão acontecer na inauguração da tribulação, do final dos tempos, que é o que nós vamos ver aqui falando em Apocalipse. Então, só para você entender o que está falando aqui em Apocalipse, por que 3 anos e meio, então, para você entender isso, tudo está lá em Daniel. Você vai estudar Daniel e depois você vai voltar nesse pedacinho do vídeo para você continuar aqui essa parte. Eu sei que o vídeo está bem grande, então, como eu falei, você vai estudando em partes, tá bom? Dito isso, né? Então fala aqui que os gentios vão oprimir a cidade por 3 anos e meio. Por quê? Porque lá em Daniel também fala que o anticristo vai fazer um acordo de paz. Ele vai fazer uma aliança com Israel por 7 anos. Então, veja nos noticiários acordos de paz, né? Vai ser uma falsa paz. Lembra que ele era um cavaleiro branco, branco simbolizando a paz, né? Enfim, nós vamos falar ainda disso. Então, 7 anos de um acordo de paz. No meio desses 7 anos, ele vai se revelar como quem realmente ele é, que é o anticristo, ante qualquer religião, ante qualquer Deus, porque ele vai querer parecer Deus e sentar no trono de Deus como sendo Deus, como diz lá em Daniel. Tá? Na profecia para o final dos tempos, que casa aqui com Apocalipse e que também casa com o que Jesus falou sobre o final dos tempos lá em Mateus 24, que você também tem que ler para você entender a sequência. Bom, então, metade de 7 anos é 3 anos e meio. Então, vai ser 3 anos e meio de falsa aliança e depois 3 anos e meio que vai ser a grande perseguição ali de Israel, porque ele vai se determinar quem ele é e aí vai perseguir Israel. E tudo que se relaciona a Deus. Então aqui fala que os gentios vão oprimir a cidade santa, ou seja, essas pessoas do mal aí vão oprimir a cidade santa por 3 anos e meio, ou seja, os 3 anos e meio últimos da tribulação, da grande tribulação, que é 7 anos. Nessa época vão ter 2 testemunhas, ou seja, 2 pessoas enviadas por Deus, poderosas na palavra, nos sinais, em milagres, para pregar para essas últimas pessoas ali, para ver se alguém se arrepende, porque as pessoas têm um coração muito duro aí nessa época. E aí essas 2 testemunhas vão ser mártires. Por quê? Elas vão profetizar por 1260 dias. Quanto que é 1260 dias? 3 anos e meio. Então, nesse período, elas vão estar profetizando. E aí, depois, quando elas tiverem concluído o testemunho delas, isso aí tá tudo no capítulo 11, tá? Para você se identificar lá
no livro de Apocalipse. Quando elas tiverem concluído o testemunho, a besta vai pelejar, a besta que é o anticristo, que é o governante mundial, vai pelejar, vai lutar contra elas e vai matar elas. Elas vão morrer, tá? Deus vai permitir que elas morram. E o cadáver delas vai ficar estirado na praça, lá em Jerusalém, por 3 dias e meio. Vocês sabem que os judeus eles não podem ter contato com o morto, eles têm que enterrar até antes do Shabat, etc. Então isso vai ser uma provocação ali, né, para os judeus. E eles vão ficar mortos ali, todo mundo vai ver, porque vai ter internet, televisão, tudo, né? E eles não permitem que os cadáveres sejam sepultados. Só que depois dos 3 dias e meio, que por um acaso é meio parecido com 3 anos e meio, né? Mas esses 3 dias e meio, eles ressuscitam. E aí tem uma comoção geral e todo mundo, meu Deus, como é que eles ressuscitam? Nós vimos que eles estavam mortos, faz 3 dias e meio que eles estão mortos, e aí fica aquela confusão. Então muitos ficam assim impressionados com aquilo e até se convertem, né? Então tem uns que dão glória a Deus e nessa hora eles são arrebatados e tem um outro grande terremoto que cai 1/10 da cidade, ou seja, deve ter movido lá muitas coisas, prédios, construções, 1/10 da cidade cai. Isso tudo, nisso tudo morrem mais 7.000 pessoas. Olha quanta gente morre em toda essa situação, né? E aí, isso tudo está acontecendo na 6ª trombeta, né? E aí vem a 7ª trombeta. A 7ª trombeta, ele tem visões bastante assim espirituais, tá? Então ele ouve vozes no céu dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Abre-se o santuário de Deus no céu, ele vê a arca da aliança, tem relâmpagos, vozes, trovões, terremotos. Ele tem a visão, no capítulo 12, ele tem a visão de uma mulher vestida de sol e com, assim, resplandecente, né? E a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas, grávida com dores de parto. Quem é essa mulher? Essa mulher é Israel. Israel é vestido de sol. Quando José do Egito tem uma visão ali que Deus fala com ele, que ele iria governar, etc. Ele coloca Jacó como o sol, a esposa como a lua e os filhos, né, os irmãos dele como as estrelas, né, que são as tribos de Israel. Então aqui essa mulher é Israel, tá? É a simbologia que a gente sabe de Israel. Ela está grávida, ela está para tem dores de parto, está para dar à luz. Ela deu à luz a quem? Quem que Israel deu à luz? O Messias, Jesus. Através de Israel veio Jesus Cristo, o Messias, o ungido esperado por Israel. E ele também vê um dragão grande vermelho, que aí é Satanás, né? Com 7 cabeças, 10 chifres. Vocês vão ver também que a besta, ela é relacionada também com 10 chifres, tá? Então vocês vão ver através aqui ainda do que a gente vai estudar e do que você viu lá em Daniel. Então ele vê esse dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, a cauda dele arrastava 1/3 das estrelas do céu para a terra, ou seja, foi Lúcifer que quando caiu trouxe 1/3 dos anjos para a queda, né? Fica em frente à mulher e quer devorar o filho dela quando nasce, ou seja, Satanás quer acabar com Jesus, a intenção dele é acabar com Jesus e ele tomar o lugar de Jesus, né? Só que nasce o filho, que é um filho que vai vir a reger todas as nações, vai ser o grande rei dos reis, senhor dos senhores, como a gente vai ver aqui em Apocalipse, mais lá para o final. E esse filho, depois, é arrebatado para Deus até o seu trono, porque ele vem, faz a sua obra, tal, morre e vai para Deus. Aí ele vê uma batalha no céu, então aqui está mostrando a luta, a batalha espiritual que tem entre Deus e o seu exército e Satanás e o seu exército, que é muito inferior, tá? Mas tem essa batalha. Aí a batalha no céu, Miguel e os seus anjos, Miguel é o arcanjo de Deus, né, o anjo principal lá, e os seus anjos contra o dragão, que é Satanás, e os seus anjos. Tem essa batalha no céu, ele vê lá. Aí o dragão é expulso, que é a antiga, ele explica quem é o dragão, a antiga serpente, diabo, Satanás, é tudo o mesmo nome. E é atirado para a terra com os seus anjos. Quando o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher Israel que dera à luz o filho varão. Ou seja, ele persegue Israel, porque no final dos tempos ele não vai ter mais acesso ao céu. Porque Satanás, apesar de ser caído, ele às vezes tinha acesso a alguma parte ali do mundo espiritual. Porque lembra que quando
quando ele foi acusar Jó, ele foi ali na presença de Deus entre os outros anjos e tal. Então ele tinha um certo acesso ali para acusar os irmãos. Agora ele é jogado totalmente, ele não tem mais acesso. E aí ele viu isso, ele começa a perseguir Israel. E essa mulher que vai ser perseguida por ele vai ser sustentada no deserto por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Você deve estar falando, nossa, que complicado tudo isso. Eu também, quando li a primeira vez. Mas assim, depois que você vai entendendo aqui, você vai percebendo que tudo está ligado. Um tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos, dá 3 anos. E mais metade de um tempo, 2 anos e meio, 3 anos e meio. Então, caímos nós novamente nos 3 anos e meio. E essa mulher foge para o deserto. Que está lá em Mateus, no capítulo 24, quando Jesus está falando do final dos tempos, que ele fala, orai para que a vossa fuga não seja no inverno. Ele fala que vai vir a abominação desoladora e que eles vão ter que fugir, né? Então, Jesus já estava falando sobre essa fuga aqui, que vai acontecer. Porque aí o anticristo, lembra que ele fez um acordo de paz? Ele de repente vai se revelar e ele vai ficar contra Israel, vai perseguir e eles vão ter que fugir para o deserto. Bom, isso tudo está acontecendo aí depois da 7ª trombeta, que ele tem essas visões. Aí no capítulo 13, ele vê as bestas. Ele vê a imagem das bestas. Por que as bestas? Porque vai ter o anticristo, que é o governante mundial, e vai ter o falso profeta, que é o ajudante do anticristo, tá? Então, um vai ter o poder político e o outro vai ter o poder religioso para que eles possam exercer ali esse governo mundial. Então, ele vê no capítulo 13, que também está em Daniel 7, tá? Você vai ver lá, uma besta com 10 chifres e 7 cabeças. Olha lá, lembra que a gente tinha falado, né, que o dragão aparecia assim também, porque ele dá o seu poder à besta. Ele vê essa besta com 10 chifres e 7 cabeças, com nomes de blasfêmias, ou seja, falando tudo que é horrível contra Deus. Ela é feroz, né, semelhante a leopardo, com pés de urso, boca de leão, uma coisa feroz, vai ser assim, ele vai ter autoridade, vai mandar, e quem não obedecer vai morrer, né? O dragão, que é Satanás, lhe dá poder, trono, autoridade. Então ele é o que personifica ali o poder de Satanás, né? Assim como Jesus personifica o poder de Deus, aqui o anticristo quer imitar Jesus, entendeu? E aí ele personifica o poder de Satanás. Uma das suas cabeças é golpeada de morte, mas a ferida mortal é curada. E a terra se maravilha e segue a besta. Então eles adoram a besta e o dragão, que deu poder à besta. Ou seja, eles vão ser satanistas ali, né? Vão luciferianos, vamos colocar assim, né? Esse anticristo, olha o poder que ele tem, ele até reviveu e etc. Então vai ficar assim vão adorar ele por ele ter essas características, esses poderes, né? Por ele ter essa ligação espiritual com essa força, que na verdade nós sabemos que é Satanás, né? E aí é dada a autoridade dessa besta por 42 meses. O que é 42 meses? 3 anos e meio. Então ele vai ser dada essa autoridade para ele de destruição, porque isso precisa acontecer para que o resto depois aconteça, tá? Então ele vai ter autoridade, fala aqui, ó, vai ter autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, ou seja, vai mandar em tudo, toda a terra. Ele peleja contra os santos e os vence. Ele chega a matar as pessoas que se declaram de Deus, de Jesus, tá? Ou você vai seguir a nova ordem, o novo conceito de quem é Deus, de adoração aqui a esse governante, a esse sistema de governo, tal, ou você morre. Então, muitas pessoas vão preferir morrer do que ir para o Lago de Fogo lá, né? Então, ele vence nesse sentido de matar as pessoas, porém a gente sabe que essas pessoas vão estar para sempre com o Senhor. Adorarão a besta os outros que habitam sobre a terra, e esses que adoram a besta não têm o seu nome escrito no livro da vida, que a gente vai ver no final, na hora do julgamento. Quem não tiver no livro da vida vai eternamente para o lago de fogo, entendeu? Eternamente, não tem mais salvação depois. Então, o que é estar com o nosso nome no livro da vida? É aceitar Jesus, o seu sacrifício, e declarar que Ele é o nosso único Senhor, né? Nunca adorar nada além de Jesus e Deus. Aí ele vê outra besta, tá? Que está no capítulo 13 ainda, que é o falso profeta. Esse possui 2 chifres, parece um cordeiro, mas fala como dragão,
Então, ele tem aparência de santo, mas ele fala como dragão, né? O que está ali dentro é estimulado pelo dragão, que é Satanás. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Então, ele valida a autoridade da primeira besta, que é o anticristo. Faz com que os habitantes da terra adorem a primeira besta. Opera grandes sinais, porque Satanás também opera sinais, viu? Né? Se você já assistiu alguns filmes aí de coisas, né? Como é que fala? Do mundo espiritual, assim, né? Satanás também pode fazer sinais. Os sinais não significa que vem de Deus, significa que é uma força espiritual poderosa. Agora a gente tem que escolher a força certa, ok? Ele seduz os habitantes da terra para que façam uma imagem à primeira besta, né? Então aí vai ser a idolatria da besta, né? Não precisa muito para as pessoas idolatrarem. Você vai num show de rock, você vai num show de algum artista, alguma coisa, as pessoas já choram, idolatram jogadores, etc. Então essa idolatria não é uma coisa muito difícil de acontecer. Ainda mais um homem que traz a paz mundial, que resolve todos os problemas, que, né, aparentemente traz ali a paz para todos, vai ser idolatrado, né? Ele comunica a fôlego à imagem da besta e faz morrer quem não adora a imagem da besta. Então, talvez um holograma, alguma coisa assim que ali a imagem se mexe, eu não sei, né? Mas de qualquer forma, quem não adorar a besta vai morrer. Quem não entrar nessa nova ordem, nesse novo sistema, vai morrer. Ele faz com que tenha uma marca sobre a mão direita ou a fronte, a testa, né? Para que ninguém possa comprar nem vender sem a marca. Então, assim, vocês sabem que o dinheiro está ficando cada vez menos papel, né? Você vai pagar alguma coisa em dinheiro hoje em dia, as pessoas olham para você como se você estivesse pagando em pergaminho para elas, né? Então, assim, o dinheiro, como papel, como cédula, vai passar a não existir mais. Né? Isso está muito comum já hoje em dia. Tudo é digital. Os bancos são digitais, tudo é digital. Então, assim, se você não tiver aquele acesso a esse sistema digital, você não vai conseguir comprar, não vai conseguir vender, você não vai ter acesso às suas riquezas, aos seus valores, né? E para você ter acesso, vai ser necessário que você adore a besta, ou seja, que você se dobre a esse sistema da besta e de alguma forma isso vai ser colocado na mão ou na testa. Então pode ser um nanochip, pode ser uma marca laser, pode ser a íris, pode ser, sei lá o que eles vão fazer, mas é uma marca que eles vão colocar dizendo que você pertence ao sistema da besta. Agora, todos que tiverem essa marca não vão para o céu, tá? Todos que tiverem essa marca vão para o lago de fogo. Então, aconteça o que acontecer, se a gente tem que plantar para comer, alguma coisa, a gente tem que fugir, mas a gente não pode aceitar esse número da besta. O número da besta é o número de um homem e é 666. Então, assim, muito já foi falado sobre esse número, o que pode ser, se é o código de barra, se é outra coisa, se é... Bom, enfim. Nós vamos saber na época, nós não, se Deus quiser, a gente já nem vai estar aqui, porque vai ocorrer o arrebatamento da igreja. Inclusive, para saber sobre o arrebatamento, Jesus fala sobre isso em Mateus 24, Paulo fala sobre isso em Tessalonicenses. Então, assim, a igreja ela vai ser retirada num determinado momento, ninguém sabe quando, nós vamos desintegrar, né? Assim, a gente sabe pela física que quando uma energia muito grande é colocada sobre uma massa, ou seja, um objeto, ele pode se tornar energia. Isso aí quem ensinou foi Einstein, né? Mas é uma lei de Deus. Então, assim, a gente vai de alguma forma ser dotado de certa energia que a gente vai ser arrebatado, a gente vai ser retirado aqui da Terra. Isso a gente não sabe quando vai acontecer. Tem várias teorias. A Bíblia não fala assim exatamente quando. Então tem os pré-tribulacionistas que acham que isso vai acontecer antes de começar a tribulação, antes de o anticristo aparecer. Tem outros que acham que é mesotribulacionista no meio da tribulação antes de ficar pior, porque os últimos 3 anos e meio vai ser terrível, que nós vamos ver agora que vai complicar, né? E tem outros que acham que a gente vai ficar até o final e que a gente só vai ser reunido com Jesus no final dos tempos quando ele vier para a Batalha do Armagedon. Então, assim, seja qualquer um deles, nós vamos nos encontrar com Jesus, nós vamos sair dessa forma corpórea que a gente tem e vai receber outro tipo de corpo glorificado, ou seja, outro tipo de estrutura, tá? Então, assim, bom, por isso que eu estava falando que tomara que isso aconteça antes, que a gente não passe por tudo isso, mas pode ser que a gente tenha que passar. A Bíblia não fala exatamente quando isso vai acontecer, tá?
E, bom, aí no capítulo 14, ele tem uma visão do Cordeiro, lá de Jesus, com os 144 mil, aqueles que tinham sido separados de Israel no Monte Sião. E aí ele ouve voz de anjos nesse capítulo. Então a primeira voz é um anjo pregando o evangelho e avisando que é a hora do juízo. Nas últimas horas finais ali ainda tem gente pregando o evangelho para ver se tem alguém que se salva. A segunda voz fala assim: caiu a grande Babilônia. Você fala, Babilônia? Babilônia era lá no Iraque? O que o Iraque tem a ver com isso, né? Bom, Babilônia realmente começou na região ali do Iraque, né? Com Nimrod, lá depois do dilúvio, né? Que construiu Babel, lembra da Torre de Babel? Construiu a cidade de Uruk, os caldeus, tinha mais uma ali que eu esqueci, Sinar, né? Todas essas cidades foram construídas ali por Nimrod, principalmente Babel, que se tornou a Babilônia depois, que era a Babilônia lá do Nabucodonosor. Isso aí hoje em dia se encontra lá no Iraque, mas são restos, né, de civilização. Você vai falar assim, nossa, caiu Babilônia, né? Porque a Babilônia simboliza todo o sistema religioso, político e econômico que é contrário à vontade de Deus. Então, assim, depois do dilúvio, era para todo mundo ter entendido, né? Ah, tá, olha, Deus puniu a maldade, né? Assim, as pessoas que não quiseram Deus acabaram sendo destruídas, então agora vamos seguir o que Deus fala, porque é para o nosso bem, e iam seguir ali a palavra de Deus, porque afinal de contas, quem que saiu da arca? Noé e seus 3 filhos, né? Acontece que um dos filhos, ele teve um comportamento assim meio ruim quando saiu da arca, e ele teve uma maldição, né, do pai sobre o próprio filho. E aí ele era desviado totalmente, assim, ele era rebelde, né? E aí ele teve, que é o Cã, né? Sem Cã e Jafé. Esse Cã, o cão, ele teve um filho, depois teve um neto, e esse neto foi Nimrod, tá? Então aí daí começou uma rebelião contra Deus, né? Recomeçou, né, uma rebelião contra Deus, e ali se foi instituído um sistema de crenças totalmente contrário ao que é a verdade do Deus único, do Deus que criou todas as coisas, do Deus de Adão, do Deus de Noé, foi totalmente contrário. E daí isso foi se espalhando pelos povos, inclusive muito da religião que existe hoje em dia é derivada. Um outro dia a gente pode falar sobre isso, porque é muita coisa, né? Desse sistema contrário a Deus, que é esse sistema babilônico, né? De crenças, de idolatrias, de várias coisas, inclusive até, por exemplo, símbolos da Igreja Católica, símbolos de religiões orientais, tudo já tem a ver com coisas que a Babilônia foi espalhando ao longo dos séculos, que é contrário a Deus. Então, todo ensinamento religioso, todo pensamento que é contrário ao que é de Deus, se chama sistema babilônico. Então, aqui ele fala, caiu a grande Babilônia. Caiu esse sistema, que era rebelde a Deus. A terceira voz fala, quem adora a imagem da besta, beberá do seu vinho, beberá do vinho da cólera de Deus, será atormentado com fogo e enxofre pelos séculos dos séculos sem descanso algum. Ou seja, o inferno. A quarta voz, bem-aventurados os mortos no Senhor, porque eles descansarão das suas fadigas. Então, mostrando a diferença daqueles que morrem no Senhor e dos que não morrem no Senhor. Aí ele ouve uma outra voz da ceifa, chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. É o fim, agora está na hora de ceifar. E aí o Filho do Homem, ou seja, Jesus, passa a ceifa, ele tem essa visão e a terra foi ceifada, ou seja, o que é para aproveitar, vamos aproveitar. O resto é para ser jogado no fogo. Vocês sabem que a plantação do trigo é assim, a plantinha do trigo. Ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Ela faz ela tem toda a sua energia para formar os grãos. Na hora que forma os grãos, o resto da planta vira palha. Então, aquilo que dá para aproveitar, que é os frutos, a pessoa colhe e o resto vira palha, né? Então, é isso mais ou menos que vai acontecer. Deus vai tirar aquilo que é dele, né? E vai sobrar o que não é dele. Aí vem a vindima, que é aquele que não é dele, né? Que é a imagem de um anjo que passa a foice também, só que aí no caso era de uvas, né? E que leva para o lagar e ele fica pisando ali, que nem quando a gente pisa a uva assim para formar o vinho, diz que corre sangue, seria uma vindima de sangue, no caso
uma imagem, né? Correu sangue do lagar numa extensão de 1.600 estádios, que é mais de 300 quilômetros. Então, tanta morte que vai acontecer. Aí ele tem, no capítulo 15, a visão dos 7 anjos trazendo os últimos flagelos, que são as 7 taças, tá? Então, a 7ª trombeta abre agora as 7 taças, tá? Então, 7 selos abriu as 7 trombetas, a 7ª trombeta abre as 7 taças, tá? E aí ele vê esses anjos chegando com essas taças. Vamos lá, estamos quase terminando. Capítulo 16. Aí a primeira taça, quando ele vê o anjo jogando a primeira taça lá no céu, significa que aqui na Terra acontecem úlceras malignas aos portadores da marca da besta. Então, de alguma forma, aquilo causou câncer, né? Úlcera maligna, ou radiação, alguma coisa ali que não está no lugar onde não era para estar, e enfim, eles sofrem essas úlceras malignas. A segunda taça, morre todo o ser vivente do mar. Eu até chorei quando vi isso aqui. Tadinhos, né? Morreram todos os habitantes do mar, todos os peixes, as baleias, os golfinhos, os corais, tudo morre. E o mar se torna em sangue, ou seja, em morte. A terceira taça, os rios e fontes de água se tornam em sangue, ou seja, as águas também, os rios, tal, porque tudo isso acontecendo com esses... as guerras, os meteoros, as alterações da natureza, da atmosfera, tudo isso, né, culminando, tá, acaba tendo a morte dos seres vivos. Você sabe que o desequilíbrio ecológico pode causar assim, uma cadeia de mortes, né? A quarta taça, o sol queima os homens, é um intenso calor, ou seja, vai acabar a camada de ozônio com tudo isso de fumaça que subiu, né? E vai ter um aquecimento global muito grande e as pessoas vão ser queimadas pelo sol. Inclusive com úlceras e dores intensas, e mesmo assim diz a palavra que os homens não se arrependem. Aí a jogada da sexta taça. O rio Eufrates seca, porque com esse calor do sol, né, vai secar o rio Eufrates, que fica ali perto da região do Iraque, né, para que se prepare o caminho dos reis do Oriente, porque a Bíblia diz que vão vir, até Daniel falava também, né, vão vir reis do Oriente para lutarem ali contra Israel. 3 demônios, semelhantes a rãs, saem da boca da besta e do falso profeta, a fim de ajuntar os reis para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Essas rãs são a visão que ele teve ali dos demônios, né? E esses reis que o anticristo junta para atacar Israel, Israel vai estar cercada de inimigos por todos os lados, se chama Batalha do Armagedon. E aí, jogada a 7ª taça, e uma voz diz, feito está. O que tinha que acontecer ali de tribulação, de dificuldade, aconteceu. Então, ele vê relâmpagos, vozes, trovões, e aí tem, trovões, né? E aí tem o maior terremoto que já foi visto na história da Terra, muito maior que aquele outro que eu tinha falado para vocês, que já era muito grande. Esse aqui é o maior terremoto que já existiu na história do planeta Terra. E Jerusalém, para você ter uma ideia, se divide em 3 partes. Uma cidade é dividida em 3 partes por conta desse terremoto. Então a gente não sabe o que acontece, se é alguma coisa de... como é que fala? Extraplanetária, que bate aqui na Terra, ou se é placa tectônica que explode lá, que bate, sei lá, né? Alguma coisa ali na geografia acontece, tem esse terremoto muito grande. Caíram as cidades das nações por causa desse terremoto, então é aquela imagem desses filmes de apocalipse, as construções tudo caindo, as cidades sendo destruídas, tudo isso acontece. As ilhas e montes somem, né, porque muda-se a conformação da geologia. Tem pedras caindo com cerca de 50 quilos, né, então provavelmente tem também algo de corpos celestiais caindo aí. E aí, no capítulo 17, ele tem a visão de uma outra mulher, que não é aquela mulher que ele viu. Aquela mulher que ele tinha visto era Israel. Essa mulher aqui é uma meretriz, é uma prostituta que está montada numa besta, né? Escarlate, com nomes de blasfêmias, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A mulher que está montada nessa besta, ela é vestida de púrpura, escarlate, ouro, pedras preciosas, pérolas, enfim, né? Tem um cálice de ouro. E na sua cabeça está escrito Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, é esse sistema, tá, de crenças.
A mulher estava embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Aí ele fala alguma coisa ali sobre as cabeças serem reis, reis que vão estar ali envolvidos nessa situação ali do final, da batalha final. A besta é o 8º rei que procede do 7, caminha para a destruição. Os 10 chifres são 10 reis que recebem autoridades com a besta durante aquele período, ou seja, ela vai se aliar. O que está dizendo aqui é que ela vai se aliar, o anticristo vai se aliar a outros presidentes, reis, governantes, para destruírem Israel e a crença no Deus único, porque Satanás quer colocar que ele é Deus aqui sobre a terra. As águas onde a meretriz está assentada, que ele tem na visão, são povos, multidões, nações e línguas, porque muitas nações se renderam a esse pensamento errado do sistema babilônico de crenças e de prostituição espiritual, tá? Aí ele tem uma visão que a besta e esses 10 reis pelejarão contra o cordeiro, contra Israel, contra Jesus, contra o sistema de Deus, só que Jesus vai vencer. Então, na batalha do Armagedon, nós sabemos quem vai sair vitorioso, que é Cristo, porque ele vai estar. Esse terremoto simboliza a hora que Jesus volta, né? Toda essa coisa aí interplanetária, né? Acontece quando Jesus volta. A besta e os 10 reis odiarão e devastarão a meretriz, porque assim, o anticristo, ele utiliza desse sistema de crenças para conseguir o poder, mas depois que ele tem o poder, ele não quer mais esse sistema de crenças, porque ele quer que adorem a ele, o poder é dele, né? Então ele vai acabar com essa aliança que ele tem também com esse falso sistema religioso que é a Babilônia, né? Aí vem a voz fala novamente, né? Caiu a grande Babilônia, em Apocalipse 18. O Senhor a julgou e a todos aqueles que a admiravam se lamentam. Bom, enfim, cai o sistema errado, cai tudo que é contrário a Deus, porque o Cordeiro, Jesus Cristo, vence o anticristo na batalha do Armagedon. Glória a Deus. Aí tem um júbilo no céu, ele vê aqui. No capítulo 19, 7, ele vê as bodas do Cordeiro, ou seja, o casamento, ou seja, a união da igreja com Jesus. E a igreja está representada ali vestida de linho finíssimo, que são os atos de justiça dos santos, as coisas que faziam em relação à obra de Deus. Aí ele vê um céu aberto e um cavalo branco. Esse é outro cavalo branco, não é aquele primeiro cavalo branco que era do anticristo. Esse cavalo branco, ele traz quem em cima? Jesus. Ele vê o reinado ali, o domínio de Jesus. O cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, tem olhos como chama de fogo, na sua cabeça muitas pedras preciosas, um nome que só ele conhece, vestido com um manto tinto de sangue, porque foi aquele que morreu pelos nossos pecados, né? Que deu o seu sangue. O nome dele é Verbo de Deus, né? Então, João, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se transformou em gente e habitou no meio de nós. Então, o Verbo é Jesus. Então, o nome dele é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiram em cavalos brancos. Então, ele vem com um grande exército. Da sua boca sai uma espada afiada para ferir as nações ali que estavam lutando contra Israel, contra o sistema de Deus. No manto e na coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, esse cavalo que ele vê é Jesus vindo na hora da batalha do Armagedon para ter a sua grande vitória. Um anjo fica em pé, um pé no sol e um pé na terra, e fala chamando as aves que vai ter grande ceia ali, porque muitas pessoas vão morrer. Então, chama os abutres ali, né? Aí, ele mostra ali o contexto que a besta e os reis da terra, seus exércitos, estavam congregados para pelejarem contra Jesus e o seu exército. Então é a batalha ali do Armagedon. A besta e o falso profeta perdem, né? São destruídos, que então é o anticristo e aquele líder religioso que ajuda o anticristo. São lançados vivos dentro do lago de fogo e enxofre, né? Que é o sistema de punição eterna. Os restantes foram mortos com a espada da boca de Jesus, ou seja, algum poder ali fez com que eles morressem, aqueles que estavam seguindo a besta, né? Aqueles reis, aqueles exércitos, tá? Todos eles são mortos. Nessa hora, o que a Bíblia ensina? No capítulo 20, que ele vê um anjo prendendo o dragão,
serpente, diabo, Satanás mesmo, né? Por 1000 anos. Então vai ser o milênio que a gente fala. Então depois da vitória de Jesus contra o anticristo, vai ter 1000 anos que Jesus vai governar aqui na Terra. Numa terra diferente, porque a geologia já mudou. As pessoas que sobraram foram só aquelas que seguiram a Jesus, porque as outras morreram todas ali junto com o anticristo e com o falso profeta. Então, vai ter 1000 anos de reinado de Jesus para saber como que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como que é o verdadeiro reinado. Os mártires, os fiéis, viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Depois desses 1000 anos, lembra que Satanás estava preso? Ele vai ser solto da prisão e vai seduzir as nações para uma nova rebelião, a rebelião final. Você acredita que tem gente que nasceu no milênio que vai se rebelar contra Jesus depois de tudo isso que aconteceu? Pois é, vai se rebelar, só que vai descer fogo do céu e vai consumir a todos. Então aí o diabo, finalmente, ele não vai mais ser preso, agora ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estava a besta e o falso profeta, e serão atormentados para sempre. Eles vão ficar nesse lago de fogo, que é um lugar de tormento. Então foi a besta, o falso profeta e Satanás foi para lá. Aí ele tem uma visão do grande trono branco, porque aí tem o grande julgamento final, né? Tem a visão de todos os mortos, todas as pessoas. Se abriram os livros, e aí tem vários livros ali que mostram que cada pessoa, como se cada ato nosso esteja sendo escrito ou registrado de alguma forma. Mas tem um outro livro que é aberto que se chama Livro da Vida. Todo aquele que tiver o nome nesse livro da vida não passa por esse julgamento, porque já foi julgado, já foi absolvido, porque quem pagou o que a gente fez de errado foi Jesus no nosso lugar. Então, quem está no livro da vida não tem que pagar mais, porque já aceitou a Jesus Cristo. Então, quem está no livro da vida continua para sempre com o Senhor. Agora, os outros vão ser julgados. Quem não estava no livro da vida foi lançado para o lago de fogo, que é a segunda morte, a morte do espírito. Então morre o corpo, mas depois morre o espírito e para sempre vai ficar nesse lugar de tormento eterno. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, ou seja, não haverá mais morte agora, tá? Porque tudo vai mudar, vão ser novas todas as coisas aqui. E no capítulo 21 fala sobre o que vai ser no final de tudo. Novos céus e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Existe uma outra forma agora de viver, como se fosse assim um planeta totalmente diferente. E ele vê essa nova Jerusalém, essa nova cidade, né, em que Jesus vai ser o governante com as pessoas que querem a Jesus, né? Ela vê ela descendo do céu, assim como se fosse, né, uma esposa vindo para o esposo, e uma voz que fala assim: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte não existirá mais, não haverá luto, pranto e dor. Então vai ser um lugar totalmente de paz, totalmente de alegria, um lugar onde Deus tinha preparado para o ser humano, se não fosse ele ter escolhido seguir Satanás na queda, né? Deus faz nova todas as coisas, e aí Jesus fala assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, né? Porque sem ele nada do que foi feito se fez. E aí ele vem aqui e fecha o final. A quem tem sede, darei de graça da fonte de água viva. Então, nunca mais teremos sede de justiça, de paz, de alegria, porque nós vamos estar ali sempre na presença do Senhor, num lugar maravilhoso. E aí ele tem uma visão dessa nova Jerusalém, desse novo lugar, desse novo planeta onde a gente vai viver, né? O anjo fala assim: vem, te mostrarei a esposa do Cordeiro, que é essa nova Jerusalém, essa nova cidade ou local onde vão estar as pessoas que amam ao Senhor. Eu vou ler algumas coisas aqui de como que ela é, tá? Do que ele falou. Ela tem um fulgor, um brilho como pedra de jaspe cristalina. Ela é brilhosa, né? Ela tem uma alta e grande muralha, que tem 12 portas, com 12 anjos ali em cada porta. Sobre as portas, sobre cada porta tem um nome, né? Cada porta tem um nome. Que nem Jerusalém tem lá a porta de Damasco, portão dourado, né? Então cada uma delas tem um nome. E esses nomes são os nomes das 12 tribos de Israel. Então cada porta tem o nome de uma tribo. Tem 3 portas no norte, 3 no sul, 3 no leste e 3 no oeste. A muralha tinha 12 fundamentos
E esses fundamentos da muralha tinham o nome dos 12 apóstolos. Logicamente que de Judas não, né? Daquele outro que ficou no lugar. A cidade é quadrada, ou de Paulo, né? A cidade é quadrada, tá? Ela tem 12.000 estádios, que é mais ou menos 2.200 quilômetros. 2.200 quilômetros é como se fosse aqui de São Paulo em Aracaju, vamos dizer assim, para você saber, né? Cada comprimento, etc. A muralha tinha 44 côvados, que tem mais ou menos a altura de 20 metros, num prédio de 6 andares, tá? Então é uma coisa assim, gigantesca, né? A estrutura da muralha é de jaspe, a cidade é de ouro puro, que tem lá dentro, semelhante a vidro, então é um ouro meio que cristalino, assim, sabe? Um ouro diferente do que a gente tem o sólido aqui hoje. Os fundamentos da muralha são adornados de toda espécie de pedras preciosas, aí tem os 12 tipos de pedras preciosas que ele destaca lá. Essa cidade, essas 12 portas, elas são 12 pérolas gigantes, enormes, uma pérola única. A praça da cidade é de ouro, como se fosse um vidro transparente. Então é esse ouro cristalino. Não tem santuário, que nem eles tinham lá na Jerusalém o templo, nada. Porque o santuário é o próprio Deus, é Deus que vai estar lá. Não vai ser uma coisa que vai levar você a Deus. Não, o próprio Deus vai estar ali para você falar com Ele, para você estar em comunhão com Ele. Não precisa de sol ou de claridade, porque a glória de Deus é que ilumina. Então, a iluminação que vai ter não vai ser um astro celeste, vai ser o próprio Deus. As etnias, né, as pessoas andarão mediante a sua luz, só estarão nela os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, só quem quis Jesus, só quem se arrependeu, só quem se transformou, só quem quer o bem, né, vai estar lá. Por isso não vai ter mal, não vai ter morte, não vai ter nada. Um rio de água da vida, brilhante como cristal, sai do trono de Deus. Aí tem uma visão lá em Ezequiel que mostra isso aqui, né? E do cordeiro. No meio da sua praça, de uma e da outra margem do rio, né? Porque aí o rio divide e faz uma praça assim. No meio dessa praça tem a árvore da vida, que produz 12 frutos. As folhas dessa árvore são para o bem-estar dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do cordeiro e não haverá morte. Então vai ser um lugar onde a gente gostaria sempre de estar. Um lugar onde tenha Deus, onde tenha paz, onde tenha alegria, onde você se alimenta ali feliz, onde todo mundo tem a mesma intenção boa, onde o mal já não existe, né? O mal, ele só traz coisas ruins, né? O mal já fala, né? Então, assim, é um lugar onde isso não vai mais existir, não vai ter pranto, porque ninguém vai morrer, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, tudo de bom. Mas só vai entrar lá quem tiver escrito no livro da vida. E aí, você está escrito no livro da vida? Você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Então, pensa bem nessa 1h30, sei lá, que eu estou falando aí. De repente, isso é para te abrir os olhos, né? E no capítulo 22, tem as palavras finais de Jesus, né? Então, vou ler algumas aqui, ó. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, 7. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho, ou seja, o presente que tenho, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, 12. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, 13. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, vida eterna, e entrem na cidade pelas portas. Apocalipse 22, 14. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Pronto. Acabou Apocalipse. E o que mostrou esse livro? Mostrou desde lá da época do início da igreja, tudo que vai se desenrolar ao longo dos séculos. No final dos tempos, por causa da rejeição a Deus e a sua verdade, haverá muito mal sobre a terra, inclusive sobre a dominância do anticristo. Mostrou o governo do anticristo, que foi terrível. Mostra a rebelião dele contra Deus, e aí Jesus vem e vence ele, juntamente conosco que estamos com ele. Ele reina por 1000 anos, Jesus. Depois, no final, Satanás ainda levanta outras pessoas no final dos 1000 anos para lutarem contra Jesus, que é a rebelião final. Jesus acaba definitivamente com o mal
joga Satanás no lago de fogo para sempre, ele nunca mais vai ter acesso às pessoas, a ninguém. E depois disso tem o grande julgamento. Quem é de Deus, quem deseja Deus, quem ama Deus, vai estar com Deus para sempre. E quem não quer Deus, quem não ama Deus, quem não ama as coisas de Deus, vai estar com Satanás para sempre. Então é isso que mostra esse livro. Eu sei que é cansativo, eu sei que é um livro difícil, mas se você for cada dia pegando um pouquinho, você vai ir pegando esses outros livros que eu falei também para estar lendo, você vai entender melhor essa revelação do final dos tempos. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e assista o próximo programa, que vai ser bem mais curto, né? Que é sobre as viagens missionárias de Paulo e sobre as igrejas da Ásia, que eu vou mostrar para vocês aqui. Tá bom, queridos? Um beijo, fiquem com Deus, a paz do Senhor.